Olá, gente, boa noite. Hoje a gente vai dar início ao nosso terceiro encontro, né? A nossa terceira aula de saúde coletiva. Eu queria muito que vocês dessem um retorno, caso eu venha seguindo com a matéria, e vocês percebam que eu poderia estar fixando em algum tópico antes de prosseguir, tá? Deixa eu só tirar o volume. Pronto. Então, gente, eu mandei a apostila para vocês, tá? Visivelmente é essa, tá? Quem não conseguiu imprimir, mas deve ter já visto ou no celular ou no computador. Nossa terceira aula, dia 21 de maio de 2020, Saúde Coletiva, professora Raquel. O início da nossa apostila é sobre os tipos de prevenção. Teve uma aula que eu falei com vocês de prevenção e falei que eu ia voltar nisso. Que a gente tem a prevenção, que é o impedimento, né, de surgir uma doença no organismo. E eu tinha posto como exemplo o exame ginecológico. E eu falei, depois eu volto nisso, que na verdade não era isso que eu queria falar naquele momento. Seria para hoje. A gente já entendeu a importância da prevenção. Eu estou impedindo o aumento de casos de doença, impedindo o aumento de pessoas que precisam de leito hospitalar, de leito de CTI. Mas haverão situações em que o paciente vai ser internado, a pessoa vai apresentar uma doença, ele vai precisar ficar no CTI, mas nós, profissionais da saúde, continuaremos agindo com prevenção. Não parou a nossa função de prevenir. A gente vai continuar, porém em uma outra escala de prevenção, tá bem? Eu vou ler como que eu coloquei aqui na apostila e vou conversar com vocês sobre isso. A prevenção primária ocorre no período pré-patogênico. Antes, patogênico, patologia, doença. As ações, e aí, gente, o A aí tá no singular quando deveria ter um Szinho por causa das ações, tá? Então, a gente coloca de caneta. As ações são 2 pontos. Vacinação, saneamento básico e educação em saúde. Ok. Então, a prevenção primária é aquela que a gente conversa muito nas nossas aulas sobre a importância do profissional da saúde na atenção básica. É impedir o aparecimento de complicações da saúde. Eu vou fazer vacinação quando eu percebo que neste ambiente pode acontecer uma epidemia, tá? E saneamento básico, que ali, naquela situação, naquelas condições, vão aparecer doenças, sejam lá de que aspecto, mas desde doenças digestivas, como doenças de pele, e assim vai, tá? E educação em saúde, que é aquele nosso papel de conversar com a população, conversar com a família, para que ele se cuide e ele mesmo tome as ações para que não venham surgir complicações na saúde. Como comer, o que comer, como viver, atividade física, como ter lazer. Tem gente que tem lazer bebendo bebida alcoólica. Tem gente que tem prazer indo para a praia, legal. Bebida alcoólica não tem problema. Mas como que é? E isso é educação em saúde. Prevenção secundária, vou ler. Ocorre após detectar o processo sintomático da presença de uma patologia. E aí eu quero falar com vocês sobre essa palavra sintomático. Vocês, nessa situação que a gente está vivendo do coronavírus, vocês já ouviram termos
né, as pessoas, médicos ou repórter falando sobre as pessoas assintomáticas. As pessoas assintomáticas são aquelas que têm ausência de sintomas, tá ok? Essa é a palavra. Sintomático, a pessoa apresenta sintomas. Assintomático, ausência de sintomas. A pessoa tem a infecção, tem a presença do micro-organismo no organismo, porém é assintomática, não faz sintomas. Sintomas quais? Febre, dor no corpo, tosse, dor de garganta, entre infinito, né? Voltando para o nosso texto, eu só queria abrir esse parênteses, tá? Para a gente saber o vocabulário que acontece por aí. Ocorre após detectar o processo sintomático da presença de uma patologia. Então, a prevenção secundária, eu já vi que a pessoa está apresentando sintomas. Então, ela já se contaminou. Ou então, ela já tem uma doença que não tem nada a ver com infecção. Ela pode estar com dor no peito, dor no braço, pode estar infartando. Então, ela já tem um problema da parte cardiorrespiratória que pode vir ou não ocasionar um infarto. Tá? Então, ela é sintomática, a pessoa já tem sintomas, então não tem como eu fazer educação em saúde agora para prevenir, já aconteceu, é a prevenção secundária. Bem, se ela já está me apresentando uns sintomas, como é que eu vou prevenir? O que eu vou prevenir? A gente vai prevenir sequelas, a gente vai prevenir uma piora do quadro, tá ok? Então, voltando aqui, necessário agir com um diagnóstico precoce e tratamento imediato. Apresentou sintomas, eu corro e começo gente, investigar a pessoa, tá ok? Então, se ela já tem sintomas, não dá para eu ficar falando, use camisinha ou seja lá o que for. Ela já tem. Então, agora eu vou investigar o que ela tem, fazer os exames, correr com os exames, para que o tratamento seja o mais rápido possível. E aí, a perspectiva de recuperação vai ser muito maior do que num caso onde essa pessoa vai arrastando os sintomas até não aguentar mais, tá? Exemplo, é o exame ginecológico. Tá? No exame ginecológico, a mulher pode apresentar algum sintoma, algum incômodo, ou não apresentar sintomas nenhum. Ela faz de rotina anualmente. E aí, no exame ginecológico, eu vou dizer que está tudo negativo, vou fazer educação em saúde, ou eu vou diagnosticar alguma patologia. E aí, qual é o foco? Diagnosticar precocemente. Então, eu ainda faço prevenção quando a pessoa apresenta doença, tá? Prevenção terciária. Ocorre com a reabilitação do doente, educação em saúde e reiteração à sociedade. Exemplo, fisioterapia e acompanhamento psicológico. Então, na prevenção terciária, é a terceira fase desse paciente. A gente já diagnosticou, a gente já tratou e agora a gente vai recuperar essa pessoa para ela voltar para a sociedade. Dependendo se foi um acidente de carro, por exemplo, um trauma físico, ficou muito tempo internado, e aí quando ele recebe alta, antes mesmo dele receber alta, esse paciente já está sendo reabilitado. Fisioterapia respiratória, fisioterapia motora, atendimento psicológico, serviço social, eu continuo prevenindo, continuo fazendo educação em saúde, para quando esse paciente receber alta, ele venha ter um conhecimento sobre saúde melhor do que quando antes dele passar por essa situação, tá ok? Vamos dar uma pausa e vocês podem comentar. Ok, gente, vamos continuar na nossa apostila. E agora a gente fala sobre imunidade. Vou lembrar
que a gente começou com essa aula na semana passada, sobre o sistema imunológico. Lembra que eu falei? Então, nosso sistema imunológico é o sistema do nosso corpo que trabalha a defesa do organismo. São células e órgãos que juntos vão combater alguma invasão. Nosso sistema imunológico percebe a presença de um corpo estranho e resolve atacar. A gente até falou sobre o coronavírus, a vacina. O sistema imunológico, ele sempre vai atacar quando algo de diferente acontecer no nosso organismo. Desde uma infecção por um micro-organismo pela parte respiratória, uma infecção de um micro-organismo pela parte reprodutora, que é através da relação sexual, uma invasão de um micro-organismo ou de algo estranho através de um trauma, né? Eu posso ter tido um impacto, um acidente, uma queda, e ali entrou um vidro, entrou uma farpa, entrou bactérias através dessa porta de entrada. Sempre que isso acontecer, o nosso sistema imunológico será ativado. Um exemplo de acidente que entra micro-organismo seria o tétano, né? Que a gente sempre tem que estar tomando a vacina do tétano a cada 10 anos para evitar esta doença que tem um poder de letalidade altíssimo, perigosíssimo. E o tétano entra no nosso organismo através de perfurações. Jogando futebol, caindo de uma escada, na rua, principalmente, pisei num prego. Se a minha pele é ferida com um objeto contaminado pela bactéria que causa o tétano, esse objeto é só o caminho, é só o meio de levar a bactéria até a sua corrente sanguínea, tá? Então, faz o ferimento, vai entrar a bactéria e ela vai se proliferar de forma tão rápida que o seu sistema imunológico não será capaz de correr na velocidade que essa bactéria tem de letalidade. Então, em vez da gente esperar essa bactéria entrar em contato com o meu organismo para eu produzir anticorpos, o que eu faço? Eu tomo a vacina do tétano. Tá, e o que é isso? Na vacina, os profissionais responsáveis por produzir vacina, eles vão trabalhar com a bactéria do tétano. Eles vão pegar essa bactéria, vão levar para o laboratório e vão neutralizar, vão matar essa bactéria. E aí, como todas as vacinas são feitas, a gente tem a presença do micro-organismo. Porém, essa bactéria ou esse vírus, ele vai estar vivo e atenuado, que significa vivo, mas sem a capacidade de criar doença, ou morto. Isso tudo com processos de laboratório, processo de calor, processo de radiação. Eu, na verdade, não sei exatamente como que é, qual o aparelho, qual a ferramenta que se usa para neutralizar ou matar o micro-organismo.
Mas a vacina é isso. Quando você toma a vacina do tétano, você está recebendo a bactéria do tétano. Como todas as vacinas. Da gripe, da febre amarela, da rubéola, você está recebendo o micro-organismo, mas esse micro-organismo ou está morto ou está vivo e atenuado. Ele está vivo, porém sem a capacidade de causar doença. Então, o que acontece? Na vacina, eu forço o contato do sistema imunológico com o micro-organismo. Eu não espero adoecer para produzir anticorpos. Eu forço esse contato. Então, eu coloco o micro-organismo na sua corrente sanguínea e o seu sistema imunológico é ativado. E quando produz, eu produzo anticorpos específico para aquela bactéria. Cada anticorpos é específico para combater um tipo de micro-organismo. É como se fosse uma chave numa fechadura. Então, os seus leucócitos, que são as suas células brancas do sangue, percebem a presença do micro-organismo, liberam as proteínas de anticorpos para se identificarem e atacarem especificamente. Por isso que quando a gente toma a vacina da gripe H1N1, não serve para o coronavírus. Porque eu vou produzir anticorpos específicos para o vírus da gripe. Mas por que então é bom tomar a vacina da gripe se o que eu quero combater é o coronavírus? Porque a gente precisa fortalecer o nosso sistema imunológico. A gente precisa estar forte. Meu sistema, se eu tenho contato com o coronavírus, meu sistema imunológico não pode estar combatendo uma batalha contra o H1N1, porque ele não vai dar conta. Então, eu produzo anticorpos contra o H1N1. Caso me contamine com o vírus H1N1, eu vou combater, porque eu já tenho anticorpos prontinhos, só esperando. E se eu tiver contaminação pelo coronavírus, eu vou ter meu sistema imunológico ainda para produzir devagar, porque ele não tem a mínima ideia quem é esse tal de coronavírus. Então, eu vou produzir anticorpos através do meu contato com o micro-organismo, seja através de doença, infecção, trauma, ou seja, através da vacina. E aí, gente, a partir dessa ilustração que eu dei para vocês, é que a gente vai conseguir entender as identificações de imunidade, os nomes que dão e a descrição que dão. Eu vou ver se eu passo um videozinho para vocês, onde ilustra bem desenhozinho o nosso sistema imunológico agindo contra um agente etiológico, que é a mesma coisa que antígeno, tá bom? Então vamos dar um tempo. Então vamos lá, quer dizer. Então, imunidade, capacidade do organismo em se defender de um agente etiológico. Ficou claro já, né? Imunidade ativa. A nossa imunidade ativa é subdividida em ativa natural e ativa artificial. Ativa, gente, significa ação, atividade. Estou fazendo. Se imunidade é a produção de anticorpos, ativo
significa que eu produzo anticorpos. E eu vou produzir anticorpos naturalmente ou artificialmente. Imunidade ativa naturalmente significa que meus anticorpos eu vou produzir de forma natural, através do contato direto com o agente responsável, o agente etiológico, o antígeno, que seja. Naturalmente, eu vou produzir anticorpos. Vou ser contaminada com um vírus, vou ser contaminada por uma bactéria. Através das vias respiratórias, através da relação sexual, através do rompimento da barreira da pele, porque a pele é um órgão de proteção. Ela existe para nos proteger. Tem a parte estética, óbvio, como seríamos sem a pele, e tem a barreira de proteção. Então, quando eu tenho contato natural com um micro-organismo, o meu organismo vai liberar anticorpos, vai produzir anticorpos, ele está trabalhando para combater esse micro-organismo. Imunidade, anticorpos, ativa, eu produzo naturalmente, de forma natural. Então, através do meu contato natural com o antígeno. Imunidade ativa artificialmente significa imunidade, anticorpos. Ativa, eu produzo. Artificialmente significa que não é no decorrer da vida naturalmente, estou ali, tropecei, caí. Estou ali, alguém espirrou em cima de mim, peguei. Não é de forma natural, é artificial. A ciência provoca o contato do antígeno e do ser humano. O exemplo é a vacina, onde a gente já entendeu que na vacina eu tenho contato com um micro-organismo. O enfermeiro vai injetar dentro do meu organismo um agente invasor, um antígeno, um agente etiológico. Isso é artificial e é ativo porque eu vou produzir anticorpos. Tá ok? Eu vou ler como está para ver se faltou explicar alguma coisa. Imunidade ativa. Os anticorpos são produzidos, tá em negrito, sublinhado, pelo organismo naturalmente ou artificialmente. Natural, contato direto com o agente causador da doença ou infecção. Artificial, os anticorpos recebidos por vacina. E aí, gente, eu queria que vocês colocassem uma observação aí. Anticorpos recebidos por vacinas, não. Anticorpos produzidos após o recebimento da vacina. Então, a imunidade ativa artificial, eu botei pequeno, mas não deu certo, não é isso que eu quero. São os anticorpos produzidos após receber a vacina. Faz essa correção para mim, por favor, tá? E aí, a gente vai para a imunidade passiva, que é o contrário. Na ativa eu produzo, na passiva eu recebo os anticorpos prontos. Tá ok? Deixa eu continuar lendo aqui para eu seguir o raciocínio. Imunidade passiva. O organismo recebe,
ele não produz, ele recebe os anticorpos prontos e específicos para combater o agente etiológico, o agente patológico, o antígeno. Os tipos são artificial e natural, mesma coisa. Artificial, administração parenteral de soro humano ou animal. E aí eu vou parar aqui. Vacina, eu recebo o micro-organismo morto ou atenuado. E o meu organismo produz os anticorpos específicos. Isso é ativo artificial. No passivo, os anticorpos vêm prontos. Vamos lá. Na aula passada, eu mostrei o tubinho de soro, o tubinho de sangue, e mostrei as divisões desse tubinho. Tem a parte vermelha, que é a hemácia, e tem a parte do soro, que é a parte líquida, transparente, amarelada. Ali eu tenho o plasma, plaquetas e anticorpos. Se eu pegar o soro do sangue de uma pessoa rica em anticorpos para certa patologia, eu consigo transferir junto os anticorpos. É óbvio que tem que haver estudo de compatibilidade. Eu falo isso porque no próprio coronavírus teve reportagens falando sobre a transfusão de plasma de pessoas que foram contaminadas, produziram anticorpos para doar sangue no hemorrio, e quem estivesse doente receberia o plasma rico em anticorpos contra o coronavírus. Isso ainda está em estudo. Mas o laboratório, ele consegue trabalhar com produtos biológicos ricos em anticorpos. Um exemplo é a vacina da raiva, a injeção, a medicação para a raiva, que quando você é acometido por um gato, um cachorro, seja lá o que for, que você não conhece, você vai numa clínica da família e eles vão orientar para que você se trate contra a raiva. A medicação que você vai receber é um soro, e nesse soro possui os anticorpos contra a raiva. Então eu não recebo micro-organismo, eu recebo os anticorpos prontos. São medicações, são produtos biológicos que pacientes internados recebem para fortalecer o sistema imunológico e combater o agente, a infecção que seja. Então, imunidade passiva artificial imunidade é a mesma coisa que anticorpos. Passiva é eu não vou produzir, eu vou receber pronta. Artificial é através de medicação. Tá ok? Artificial, vou ler. Administração parenteral do soro humano ou soro animal. Parenteral significa administração de medicação na via endovenosa, punção venosa, na via muscular, vacina, via muscular, na via subcutânea. Significa que você vai receber a medicação não pela forma oral, não vai passar pelo sistema digestivo. Você vai fazer diretamente na corrente sanguínea do paciente. Tá ok? Então, parenteral
significa intramuscular, endovenosa, subcutânea, tá? É porque isso aí já é uma coisa um pouco mais à frente, parenteral, enteral, sonda enteral, aí só pra gente não sair desse assunto. Então, ele vai receber administrar a medicação de forma parenteral, diretamente na corrente sanguínea, ou intramuscular, ou subcutânea, do soro. O soro é aquela parte do sangue que ficou clarinho, que tem anticorpos, animal ou humano, porque ali é que estão os anticorpos. Imunidade passiva natural. Imunidade significa anticorpos. Passiva significa eu não vou produzir, eu vou receber pronto. Natural significa, opa, não tem nenhuma intervenção da ciência. É a vida que vai me fazer receber esses anticorpos. E o exemplo aqui, a gente tem com a transmissão transplacentária de anticorpos maternos e pela amamentação. Então, eu recebo anticorpos prontos da minha mãe no parto e durante a amamentação, o aleitamento, eu recebo anticorpos pronto, tá ok? Então, vamos dar um tempinho e a gente volta para o último vídeo. Vamos lá, gente. Virando a página, vai ter esse quadrinho que é exatamente o que eu expliquei, só que de forma mais detalhada, mais organizada, tá? Nesse quadrinho ele fala imunologia, o estudo do sistema imunológico. Imunização ativa. Primeiro quadro, né? Imunização ativa. O organismo é estimulado a produzir anticorpos. Eu faço um estímulo, tá? Contato direto com o antígeno. Natural, doenças. Artificial, vacinas. Imunização passiva. O organismo recebe anticorpos prontos, produzidos por outros organismos. Natural, amamentação. Artificial, soro terapêutico. E aí a gente fechou essa situação de tipos de imunidade. Aí a gente vai para o Programa Nacional de Imunização. É um programa da Secretaria de Saúde, onde o foco desse programa é a imunização. Imunizar a população para evitar o aparecimento de doenças. E aí, ele antes de entrar no programa, ele dá uma breve explicada sobre as primeiras formas de se produzir ou de se receber anticorpos. E aí começa assim a frase. As primeiras formas de imunização natural são através do aleitamento materno e no parto, o que a gente já falou. Com a vida, podemos adquirir imunidade através do contato direto com o agente etiológico, entre parênteses, infecção, e através de vacinas. Então, eu tenho no parto, tenho no decorrer da vida, que às vezes a gente até fala quando a criança é pequena, deixa a criança andar descalça, deixa a criança botar a mão no chão, não coloque a criança numa bolha, porque é através destes contatos iniciais que o sistema imunológico da criança vai perceber a presença desse corpo estranho e vai começar a produzir anticorpos. É óbvio, tem que haver cuidado, mas não colocar a criança numa bolha. Ela precisa ter esse contato, tá? Aí, a gente vem mostrando o colostro. Tem esse vidrinho aqui, tem esse vidrinho aqui onde mostra
A característica do leite materno quando ainda é o colostro. O colostro é aquela parte inicial da produção do leite, que muitas mães podem até achar que não é necessário, é ralo, é branco, é amarelo. Para que isso? Mas esse colostro, ele é importantíssimo para a saúde da criança. Ele é rico em proteína e anticorpos. Ele fortalece a criança. Então é importante orientar de não se desprezar o colostro para que a criança beba somente aquele leite branquinho, bonitinho. É preciso amamentar com colostro. Vamos ler? Secreção líquida, às vezes amarelada, outras esbranquiçadas e salgada. Começa a ser produzido no último trimestre da gestação. É produzido antes do leite e é rico em proteínas e agentes de defesa do organismo. É rico em leucócitos, aqueles organismos que estão lá na parte do sangue, parte branquinha lá. Então o bebê ele recebe anticorpos através do colostro. Virando a página da apostila, quais são os objetivos do Programa Nacional de Imunização? Bem, o Programa Nacional de Imunização é uma equipe da Secretaria de Saúde, do governo, em trabalhar para que os serviços de imunização estejam ativos e atualizados. Conhecer quais são os problemas geográficos, conhecer os problemas epidemiológicos e agir para fazer as campanhas de vacinação. É equipe multiprofissional da saúde que ficam ali estudando a forma de melhorar a saúde através da imunização, tá? Então aqui na apostila eu falo, objetivos do Programa Nacional de Imunização: ampliar os calendários de vacina, sempre que observar uma fragilidade no ambiente que possa propiciar o aparecimento de uma doença em tal população, a gente amplia o calendário de vacinação e imuniza essas pessoas. Promover a campanha de vacinação, que não é somente abrir a portinha do consultório do posto e dizer próximo e dar injeção. É divulgação, convencer a população da importância, campanha, divulgação, televisão, Zé Gotinha, para que a população se responsabilize pela imunização daquela comunidade. Ela vai e ela vai levar o vizinho, e ela vai levar a mãe, o filho, que seja. Vamos divulgar, vamos fazer uma campanha. Aquisição de equipamento de rede de frio para o armazenamento de agente imunológico. Ok. Ele é responsável por estruturar a atenção básica da saúde sobre a rede de frio. A rede de frio, gente, é onde as vacinas são armazenadas. E a gente vai ter uma aula disso. Se não for na outra, vai ser na próxima. Elas precisam ser armazenadas para se manterem com qualidade. Então, essa é a rede de frio. Tá ok? Então, por hoje, a gente encerrou de assunto. A gente pode conversar, podemos discutir, podemos clarear as ideias. Antes de terminar o vídeo, eu queria falar sobre os nossos exercícios. Senão eu posso esquecer de falar na hora com vocês. Explique prevenção primária, secundária e terciária. Foi o início da nossa aula. Imunidade ativa natural, imunidade ativa artificial, imunidade passiva natural e artificial. E aí eu fecho de novo, sempre com exercício para vocês escreverem, para vocês refletirem e jogarem no papel. Você está de plantão na clínica da família, se depara com um senhor
querendo aferir a pressão arterial. Como é que você vai abordar essa pessoa? Você tá lá e ele simplesmente entrou e falou: oi, enfermeiro, oi, enfermeira, tudo bem? Eu queria ver como é que tá a minha pressão hoje. Queria que você colocasse. Como é que você aborda esse senhor? Você aproveita a presença dele ali e faz mais alguma divulgação? Você vai conversar, você vai aferir. Você pode até passar no papel para mim, caso esteja fora dos padrões a pressão dele, o que você faria? Ou você pode dizer que você aferiu e estava boa. E por isso, não sei. Mas qual vai ser a sua abordagem? Não precisa ser uma redação de muitas linhas. Só tenta, fecha o olho, pensa em como é que você acha que deveria agir. Tá bom?